Muito obrigada, Almir, a palavra está contigo. Vamos nos colocar nos nossos lugares ali, vamos acompanhar a palestra. Boa tarde a todos. Eu já dei muitas palestras. Muitas. E hoje eu vim aqui para dar a palestra mais importante da minha vida. Eu vim aqui hoje falar para vocês, para os vovôs, como eu sou vovô, para os filhos, para os filhos, para os bisnetos e para os bisnetos dos bisnetos de vocês. Então se preparem, porque eu me preparei 42 anos para vir dar essa palestra para vocês. Se prepare. No momento em que o mundo inteiro e o Brasil inteiro está discutindo descarbonizar a economia, carbono zero, carbono neutro, eu tenho de dar uma palestra para vocês e para com o título que estava lá. Cadê o título que estava lá? Agricultura sustentável, que todo mundo fala, mas não sabe o que é. Agricultura sustentável do verde, todo mundo fala em economia verde. Do verde, carbono 1000. Eu peço que vocês se acalmem, não mandem eu terminar com a palestra já. Porque se o mundo inteiro quer zerar o carbono, zerar a economia, é carbono zero para cá, descarbonizar tudo. E eu vim fazer uma palestra para vocês sobre agricultura sustentável do carbono 1000, do verde carbono 1000. E eu vou provar isso para vocês. Porque todas as palestras que eu dei, eu sempre vim dar uma palestra para que todos vocês acreditassem em mim. Não sou fake news. Não sou fake news. Agricultura do carbono 1000 não é uma fake news e eu vou provar para vocês. Mas antes disso, já conhecendo o ambiente que anda por aí, eu quero aqui invocar proteção da nossa Constituição Federal através do seu quinto e do artigo 220 que me garante a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de opinião, porque eu ainda acredito que a Constituição que está valendo no Brasil é a de 1988. Se tem outra Constituição para isso que está valendo e eu não sei, eu gostaria de saber. Porque eu não quero correr o risco de repente, não sei. Vocês pensaram. E eu achando que eu estou falando protegido pela Constituição. Gente, a agricultura, o Brasil, pode passar o próximo slide, por favor? Quando eu faço essa proposta, e essa lavoura de trigo que foi colhida esses dias, poucos dias agora, a família colhendo. E o Brasil divide a sua agricultura em agricultura familiar e empresarial de forma errada. Ela joga uns contra os outros. E eu dou exemplo de outras agriculturas, como por exemplo a americana, que a agricultura é familiar lá, porque a agricultura familiar é aquela que a família, é que a mão de obra é da família, e eles só precisam de alguma mão de obra às vezes, oportunamente, então não é sempre. Então,
A agricultura familiar é aquela que a família trabalha, porque a agricultura, a produção de alimentos é uma coisa sagrada e não tem que dividir ninguém. Todos são importantes. Só que, agora, eu ouvi aqui alguém falar, cadê a chuva? Cadê a água? Então, vocês vão tomar um porre hoje aqui. Não deviam, vocês estão acostumados. Estão acostumados. Vão tomar um porre de carbono. Se preparem, gente. Gravem se vocês quiserem gravar o que eu estou falando. E cheguem em casa e mostrem para os filhos. Discutam isso depois. Por quê? Porque, para mim vir dar essa palestra, e acreditando muito em vocês, acreditando que nós podemos mudar o mundo, mas para isso temos que conhecer ambiente. Vejam o que disse Pero Vaz de Caminha. Há 500 e quantos anos atrás, ele disse uma frase que todo mundo disse só a metade. Todo mundo diz assim, o Pedro Vaz de Caminha disse que aqui no Brasil, em tudo se plantando, tudo dá. Ele disse isso. E ele disse, pelo bem das águas que tem. As águas do Brasil são muitas, são infindas. E nós estamos há 500 e tantos anos tentando fazer com que a sociedade entenda o valor da água. E por que nós temos que mudar o nosso comportamento e atitudes políticas com relação à água. E não está fácil, mas vocês vão nos ajudar agora. Olha como é que era a agricultura lá em Tupanciretã, na década de 80. Essa margem esquerda aqui são lavouras onde tinha o sistema de terraceamento para controlar a erosão. Essa imagem da direita era uma lavoura com os métodos de controle de erosão através do terraceamento, e quando vinha a chuvarada, olha o que acontecia na lavoura. Próximo. Olha ali, o que acontecia na lavoura. Olha lá quando nasciam as plantas, e quando dava aquela enxurrada e a lavoura não conseguia absorver a água, olha o que acontecia. Olha aqui como é que ficavam as águas dos rios. Olha ali. Era assim que ficava. A agricultura que a gente sabia que estava acabando com o meio ambiente de produção. Aquela erosão toda causada pela chuvarada, porque a erosão tinha 5 causas, 3 físicas e 2 mecânicas. Quais eram as físicas? A chuva atingir diretamente o solo, a queima da palha da cultura anterior, o sol atingir diretamente o solo também, essas eram as físicas, e as mecânicas era o pessoal lavrar e gradear. Qual era a consequência disso quando dava aquela chuvarada? Perdas da erosão do solo. Para a gente produzir 1 tonelada de alimentos, a gente perdia 10 toneladas de solo por hectare por ano pela erosão. Portanto, Tupã produzia 2 toneladas de soja por hectare, perdia 20 de solos por hectare por ano pela erosão. A nossa área estava virando um deserto. Ambientalista nenhum falou nunca nada, porque não conhecia. Não conhecia o meio ambiente. Não conhecia lavoura. E nós chamávamos para eles virem conhecer, para nós discutir junto o assunto, já que o produtor rural é o maior ambientalista que tem, porque o ambiente de produção dele é a propriedade, é a lavoura. E aí, como é que ele vai querer terminar com isso? Isso não existe. Mas nós, produtores rurais, estamos preocupados em produzir alimentos, a gente acha que não precisa ter que ir lá brigar com quem não conhece nós, e vive dentro de apartamento com ar-condicionado, querendo decidir o que nós temos que fazer nas nossas lavouras. Portanto, como é que nós resolvemos isso? Descobrimos que se nós não queimasse a palha, eliminava a primeira causa da erosão. Não queimasse. A água da chuva não atingia diretamente o solo, que eliminava a segunda. O sol não atingia diretamente o solo, eliminava a terceira. Não lavrava, eliminava a quarta. Não gradeava, eliminava a quinta. Plantio direto na palha. Os paranaenses trouxeram para o Brasil, mas os paranaenses, eles não tinham tempo de dividir com os outros essa tecnologia que é a melhor do mundo para preservar solo. Nós fomos no Paraná, trouxemos para o Rio Grande do Sul,
e do Rio Grande do Sul para o mundo. Olha os desafios que era o produtor, mas como? Se eu sempre lavrei, se eu sempre gradeei, agora eu vou pegar e plantar no meio de qualquer coisa? Teve muita dificuldade. É uma história linda que eu ficava a tarde inteira falando para vocês aqui, mas não tem muito mais coisas para falar. As plantadeiras tivemos que adequar para fazer o plantio direto sem mexer na terra. Próximo. Olha ali a soja que aquela pessoa plantou. Olha aqui. Essa é soja. Próximo. Olha aí. Isso é uma lavoura de soja que deu um toró d'água. Foi um dia que nós fizemos uma abertura de colheita de soja com a presença do Canal Rural, e eu e o jornalista João Batista Olive, nós estávamos vindo lá da lavoura, e paramos para filmar a quantia de água que estava correndo do meio da lavoura de soja. Olha ali, ó. Limpa. Por quê? Porque com a palha, com toda aquela tecnologia, o solo conseguiu absorver o máximo que pôde de água, e o que não pôde, não represou para estourar tudo e levar tudo de arrasto. Foi saindo, imitando a natureza. Próximo. Aí, a gente consolidou essa melhor tecnologia do mundo de preservação ambiental para produzir alimentos, plantio direto. O Brasil hoje é o país que mais adota essa tecnologia no mundo. Nós somos modelo para o mundo, gente. Ambientalista algum fala isso? Não. Aí o que aconteceu? Como a gente, para fazer aquele plantio direto lá, a gente passava um secante, um herbicida de ação total, aquele herbicida do plantio direto, da palha, que a gente tinha que secar a palha e todas as invasoras, aquele herbicida chamava-se glifosato, ou Roundup. Só funcionava, a ação era total, matava tudo, matava a soja também. Então a ciência descobriu que se fizesse uma transferência de um gene de uma bactéria que lá na indústria do Roundup, naquela espumaredo todo como resíduo de indústria, de esgoto, aquela espuma toda, eles descobriram que era uma bactéria que se alimentava do glifosato. Eles identificaram a bactéria, tiraram o gene responsável por produzir a enzima que metabolizava o glifosato, colocaram o gene na soja, a soja ficou transgênica, resistente ao herbicida. E antes da soja ser resistente ao herbicida, olha aqui, ó, uma foto de uma lavoura que os herbicidas convencionais não funcionavam mais. Aí veio a soja transgênica resistente àquele herbicida que matava tudo, foi uma revolução. Próximo. E aí a gente tinha que estudar, tinha que ter universidades, tinha que ter Embrapa, tinha que ter pesquisa para isso, para um número ser oficial, e ninguém podia fazer, porque a soja que tinha entrado aqui era contrabandeada da Argentina. Então ninguém dizia, não, nós não vamos pesquisar nada. Isso aí é proibido, vocês são traficantes de semente. Clube Amigos da Terra. Dos produtores que faziam plantio direto, se juntaram. Pesquisamos que quantia de veneno a gente usava por ano nas lavouras. Trigo, em quilos de ingrediente ativo. Soja 3,75 quilos, dos 3,75, 3 quilos era herbicida. Com a soja transgênica diminuímos a quantia de herbicida de 3 quilos para 1,44. O custo da soja do herbicida convencional de 66 para 22 dólares por hectare. Eu não sei se aqui na região de vocês os italianos são mão fechadas. Acho que não, né? Isso aí é um deboche que fazem da italianada, achando que o pessoal gosta de gastar. Mas imagina a italianada lá em Tupã, diminuindo o custo de produção de 66 para 22 dólares por hectare. A soja produzindo muito mais. Os venenos, esse glifosato, muito menos tóxico do que os outros. Foi por isso que nós tivemos que enfrentar pelotão de choque, Polícia Federal. Vocês estão assistindo uma palestra aqui com um criminoso importante.
Sabe como é que resolvemos isso? Fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês. Nós fizemos uma palestra para a Polícia Federal para eles entenderem o que era ciência, e o que era ideologia, e o que era o potencial brasileiro. E nós dissemos para eles que nós tínhamos feito plantio direto e plantado soja, essa soja modificada e outras, porque nós queríamos transformar o Brasil no maior produtor de soja do mundo. Não foi por acaso, foi por isso que o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. Próximo. Vocês ouviram falar que lavouras geneticamente modificadas tinham sido roçadas? Se lembram? Arroz queimado. Soja transgênica, semente da morte. Deputado que votou a favor da ciência e do desenvolvimento virou placa do Greenpeace, mostrando para o mundo que esses deputados eram traidores do desenvolvimento, traidores do país. Grupo ambientalista Greenpeace. WWF, que agora ela era da rainha, agora ficou para o rei, e o rei é dono da WWF. O rei manda na rede lixo. Então, por aí vocês vão entendendo como é que é a peleia que o produtor enfrenta quando tem que discutir ambientalismo contra uma máfia internacional. Aí tivemos que estudar as leis. Código 225 da Constituição. Eu tive que enfrentar promotores públicos. Por isso que eu dizia, olha, a Constituição, em seu artigo 225, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum da população e essencial à sadia qualidade de vida, e cabe ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225 da Constituição. Quem era a coletividade que preservava o meio ambiente para as presentes e futuras gerações? Produtor rural. Muito bem, então vamos para poder discutir com o ambientalista, vamos discutir lei e discutir outras coisas. Meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Falaram aqui em município que é da ecologia? Parabéns, parabéns. Olha ali, ó. O que é a ecologia? É um ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si, entre eles e o meio ambiente. Qual é seres vivos entre si? Que seres vivos? Será que o principal desses seres vivos não é o homem? Não. Hoje tem 8 bilhões de pessoas e precisam ser mortas 5 bilhões. O mundo, segundo os vagabundos, só tem lugar para 3 bilhões, então tem que matar. Tem que matar via Covid e outras que estão por vir. Meio ambiente. Qual é o conceito mais perfeito de meio ambiente? Conjunto de condições que cercam o ser vivo. Eu agora, se eu chegar aqui, eu estou cercado por um conjunto de condições e nessas condições tem uma cesta cheia de coisa boa aqui que dá vontade de a gente comer. E se eu sair dali e vir para cá, eu fico na frente de um conjunto de condições que é um quadro. Eu estou num conjunto de condições, são pessoas que estou tendo o prazer de conhecer hoje. E cada lugar, cada minuto, cada segundo, a gente está vivendo num meio ambiente, porque é um conjunto de condições que nos cercam. Foi o conceito mais adequado que eu ouvi. E aí foi apresentado para nós pelos ambientalistas, desenvolvimento sustentável, que vocês estão ouvindo toda hora. E eles disseram, é a capacidade de satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer os estoques ambientais. Para as futuras gerações. Guardem essas palavras, futuras gerações. Aí eu pensei, vou ter que estudar o que é todo esse complexo ambiental. Apareceu a palavra sustentabilidade, e eles não definiram o que era, mas disseram que tinha que ser econômica, ambiental e social. Será? Então, próximo.
Estudamos o artigo 227 da Constituição. Senhores que estão aqui, autoridades e padres. E a Constituição, no seu artigo 227, diz que todos têm direito à alimentação. Artigo 196, todos têm direito à saúde. Aí existe uma tal de FAO, que disse que a fome e suas consequências matam uma criança a cada 4 segundos no mundo. Esse é o maior desastre ambiental da humanidade hoje. Maior desastre ambiental do mundo hoje chama-se fome. A ONU está mostrando, e quando eles postaram isso aqui, era a cada 6 segundos, agora já é a cada 4. Qual é a segunda maior problema ambiental, segundo desastre ambiental? Poluição de doenças provocadas por água fecal. Segundo maior problema ambiental da humanidade. Segundo a FAO. A cada 15 segundos, uma pessoa morre, uma criança no mundo, por causa de doenças causadas por água contaminada. O que aconteceu quando o pessoal quiser fazer um projeto de saneamento para resolver bastante esse problema? Pobrezinho das crianças e dos pobres que precisam disso. Pobrezinhos. Próximo. Eu também disse que o terceiro maior desastre ambiental que eu via, e continuo acreditando, chama-se corrupção. Se vocês tiverem alguma outra coisa, me apresente. Eu gostaria de saber também. Fomos estudar, e todos nós, quando nós estávamos já lá no curso primário, a professora dizia assim, olha, o ar tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, outros gases 1%, e desses outros gases, o CO2, olha o carbono aí. O CO2 tem uma proporção de 0,037 a 0,42. Por que eu estou mostrando essas coisas para vocês? Para vocês entenderem essa questão ambiental e o que querem fazer com nós. Não vão levar, se eu conseguir mostrar para vocês. Senhores padres, eu só não vou dizer assim, padre, dá-me a tua bênção porque eu sou um pecador. Porque hoje eu acho que se eu chegar em algum lugar e dizer, olha, eu cometi meus pecados lá, eu até não sei, se não, alguém vai dizer, tá, mas será que pecado não é uma fake news? Gente, este aqui é o maior mistério da vida. O carbono é gás da vida, não é gás da morte. Não pode ser zerado. Se zerar carbono, zera a vida, e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ali, ó. O que está acontecendo, aconteceu ano passado e esse ano? Tinha sol, tinha água, ó, aliás, tinha sol, tinha CO2, tinha planta, e não teve alimento nem o ano passado. Por quê? Os estudiosos, os maiores estudiosos hoje do mundo são brasileiros. O professor Elmar Floss aqui de Passo Fundo é um. O outro que já faleceu, que era o Dirceu Gassen, é outro. Mário Guimarães Ferre é outro. Juca da Fundação ABC é outro. E o que hoje, isto aqui vocês têm que entender. Querem fotografar, isso aqui pode fotografar. Porque o que acontece na natureza com a planta? Isso vocês têm que entender para entender a questão carbono. A energia solar está à disposição aí para quem quiser. E Deus colocou a natureza as plantas verdes para fazer isso. De que forma? A fotossíntese, ou síntese através da foto, que é a luz. Existem 2 fases. Então Deus fez as plantas de uma forma que tem a fase fotoquímica e a fase bioquímica.
A fase fotoquímica é a fase em que a energia do Sol, você sabe que a água, a composição da água é H2O. Aquele H2O ali da fotólise, quando a energia solar desmancha a água, aquela energia do Sol, ela separa o oxigênio que vai lá para cima. A água é que dá o oxigênio para nós respirar, sai da água. É o oxigênio da água, do H2O. Ele sai direto para nós respirar. E os dois hidrogênios da água, eles se enriquecem, eles pegam a energia do Sol para fazer o resto do processo bioquímico, para produzir alimentos para nós. Então, aquele ATP, NADP, H mais H, o H mais H são os dois H da água. E aquele H mais H da água com a energia do Sol. Porque vocês que estão sentados aqui, eu não estou conseguindo ver se cada um está com um fiozinho ligado na luz aí para estarem vivos com a energia da luz. A energia que para vocês estarem vivos é a energia do alimento. É a energia que está aqui, saiu desses dois hidrogênios que pegou a energia do Sol, e aí veio para fazer a fase bioquímica, que foi pegar o CO2. Pegou o CO2 na fase bioquímica, olha aqui, ó, e produziu o CH2O. Esse CH2O é a composição inicial de todos os alimentos. Todos. Começa com aquele H2O. E aí a planta, que é um laboratório extraordinário, faz com que uma enzima chamada rubisco atue e forme o primeiro conjunto ali alimentar com 3 carbonos. Isso são plantas que têm essa característica, são chamadas de planta C3. Se a enzima for a pepcarboxilase, as plantas são as plantas C4, são quase 50% mais eficientes em fotossintetizar do que as plantas C3. E se não tem água, se não chove, não ocorre a fotólise da água. Não ocorre fotólise da água. Ninguém colhe soja, ninguém colhe milho, ninguém colhe nada, porque não existe o processo fotossintético. E a natureza é assim, faz a fase fotoquímica na presença da luz, mas aquela energia que fica guardada na planta, no hidrogênio da água, para pegar o carbono, também funciona de noite. Se vocês olharem aquilo verde, coisa mais linda, que parece um brinco, aquilo ali é uma molécula de clorofila, daquela que dá cor verde para a planta e sequestra, absorve a energia do Sol, a clorofila. Olha a clorofila A, qual é a composição da clorofila? C55, tem 55 átomos de carbono. H72 tem 72 átomos de hidrogênio que veio da água. O5, 5 do oxigênio, 4 do nitrogênio e 1 de magnésio. Por que eu botei aquilo ali? Agora olhem aqui a composição estrutural dessa clorofila. Vejam vocês que está todos aqueles carbono, hidrogênio e oxigênio, e no meio está o magnésio. Senhores padres, olhem aqui. Aqui do lado direito, nós temos uma molécula de hemoglobina do sangue. Qual é a diferença da hemoglobina do sangue da clorofila da planta? A diferença é um átomo de magnésio no meio da clorofila e o átomo de ferro na clorofila, o mais é igual. Isso é presença de Deus e ninguém dá bola para isso. Será que Deus não fez de alguma forma que o nosso sangue tem que estar sempre se recompondo? Não é muito fácil tu pegar já um pacotinho pronto e só trocar 2 ali? Claro que não é tão simples assim, mas a natureza está aí fazendo dessa forma.
Fotossíntese, 6 de CO2, mais 6 de água, produz a glicose, produz o açúcar, e mais o oxigênio para nós respirar. E quando a gente respira e as plantas também, ocorre o fenômeno inverso. Vou mostrar para vocês isso. Aí nós começamos a estudar isso para enfrentar os ambientalistas e até para entender a ciência. Começamos a descobrir que a questão da sustentabilidade era uma questão de energia. Olha lá a energia do sol, estão acusando, aí surgiu a acusação aos produtores rurais que estão gastando diesel com os tratores. Os tratores, as máquinas, emitem CO2, por isso provoca o aquecimento global, e por isso as mudanças climáticas, e o CO2, os tratores são culpados por isso. Vejam vocês o circuito da vida. O CO2 do trator é absorvido pela soja, com a energia do solo com a água, produz um alimento. A pessoa se alimenta, por isso que a gente está trabalhando e falando, porque se alimentou. Na respiração ocorre o processo inverso e a gente volta com a nossa energia, a gente faz o que tem que fazer e devolve CO2 para fazer o ciclo de novo. Vocês estão vendo? Fomos estudando isso. Só que um professor atenção, pessoal de Caxias do Sul, que são os maiores produtores de hortifruti granjeiros. Atenção, pessoal da erva. Um professor resolveu estudar a cultura da soja. A soja produziu 50 sacos por hectare, 3.000 quilos, e ele descobriu que se somasse os 3.000 quilos de grãos, e o peso das raízes, do caule, das ramos, das folhas, tudo, pesavam mais 5 toneladas. Então, das 8 toneladas, ele fez a composição elementar. Aí ele viu que dos 8.000 quilos, 7.250 quilos era CO2, era carbono, hidrogênio e oxigênio na soja. E daí eu peguei e fiz essa decomposição aqui por percentual. Carbono 43%, hidrogênio 5,6%, o oxigênio 41,25%. Somei tudo isso aí. Muito bem. Conclusão, carbono, hidrogênio e oxigênio, somado aqueles pesos ali, ó, dá 90,6% é carbono, hidrogênio e oxigênio. Guardem esses números. O que disse o Dr. Dirceu Gassen? A mesma coisa, 1.000 quilos de soja, de 1.000 quilos de soja, 890 é carbono, hidrogênio e oxigênio. Os outros 110, 60 é nitrogênio e 50 é aquilo que o produtor usa. E aí eu fiquei muito impressionado, e fui atrás desses dados, quando um produtor rural me perguntou: Almir, mas se eu boto 300 quilos de adubo por hectare, eu colho 3.000 quilos de soja, da onde é que vem? Muito boa pergunta. Olha aqui o que 2 cientistas brasileiros já disseram. Volta no outro. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não é magia. Pessoal, isto aqui é 1 quilo de soja. Estão vendo? 1 quilo de soja. Isso aqui
é 890 gramas ou 900 gramas de CO2 e hidrogênio. Na soja. Na soja. Isto aqui é o que o produtor bota de adubo. Isto aqui é os 50 dos minerais e mais os 60 do nitrogênio. Querem descarbonizar a agricultura. Querem descarbonizar. Só deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se descarbonizar a agricultura, pessoal, se não tiver o CO2, não, esse quilo de soja aqui vai perder, porque não pode carbonizar e nem pegar hidrogênio, vai perder isso aqui. Só sobrou para alimentar os 3 bilhões que a máfia de vagabundo acha que tem que ficar, porque não vai ter alimento. Vocês estão entendendo o tamanho da barbaridade, do deboche contra o produtor rural e contra o nosso país? É isso. Está aqui, ó. Próximo. Nós descobrimos outro número fantástico. Para cada quilo de carbono transformado em soja, são sequestrados do meio ambiente 3,66 quilos de CO2 da atmosfera. Sequestro de carbono. É o que aquela reação da fotossíntese fez. Está aqui. Que o nosso saudoso Dirceu Gassen disse. Cientista brasileiro, uma das maiores personalidades da história, junto com Mário Guimarães Ferro, já tinha dito isso. Então, lá em cima, carbono mais oxigênio mais hidrogênio, conforme Mário Guimarães Ferro, 90,6%. Carbono, oxigênio e hidrogênio, conforme o Dirceu Gassen, 89% da matéria seca vegetal. Carbono mais oxigênio e hidrogênio, 90% da matéria seca vegetal. Isso, soja, trigo, milho e tudo, fonte Elmar Floss. Ninguém está comentando isso porque são brasileiros. Só eu. E com certeza, vocês agora. Por isso, fui ver outros conceitos. Recurso natural é qualquer recurso ambiental e recursos ambientais, a atmosfera, que está o ar, está o CO2 no ar, atmosfera, águas, tudo que é tipo de água, mar, solo, subsolo, biosfera, flora e fauna. Isso é definição dos ambientalistas, e eu vou lá e pego o que eles dizem. Agora, prefeitos, abram os olhos aí para entender isso aqui. O que é uma área de preservação permanente? Eu fui lá e nós brigamos lá em Brasília para aprovar, porque queriam acabar com os pequenos produtores daqui. Com as margens ciliares de 30 metros, 50 metros, 100 metros. Quem tivesse perto de sangue tinha que se mudar tudo. E nós conseguimos aprovar esses dois conceitos. Preste atenção nisso aqui. A área de preservação permanente. E eu sempre venho dizendo, nós temos que considerar a área de preservação permanente não só floresta. Nós temos que considerar solo que produz alimento, tem que ser uma área de produção permanente. APP, área de preservação permanente, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Ou não. Pode ser soja? Pode ser trigo? Pode ser milho? Não. Não. Estão aí, dizendo que não. Está escrito ali. Coberto ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo higiênico de flora e fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Se nós voltássemos aquele outro slide para ver o que são os recursos ambientais, são todos os que estão ali na APP.
E se eu disser para vocês agora, e o que é uma reserva legal? A área localizada no interior de uma propriedade, conforme o artigo 12 da Lei 12.651, com a função de, o que nós botamos? O que nós botamos? Assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais. Recursos naturais nós já vimos no conceito e que estão ali nas APPs. Recursos naturais do imóvel, auxiliar, processos ecológicos, biodiversidade, flora e fauna, está tudo ali, é a mesma coisa. Portanto, APP, reserva legal, em termos ambientais, é a mesma coisa. É. Mas, se é a mesma coisa, já é uma bitributação ambiental contra o produtor rural. E se eu perguntar, o produtor rural pode plantar? Não. Então, é uma tritributação, não pode plantar. Ele pode explorar embaixo do solo? Não. Então, é uma tetratributação. E agora, depois da COP27, que foram lá e disseram que futuramente só vão comprar alimento do Brasil se aonde for produzido esse alimento não tiver passivo ambiental. Sabe o que eles vão fazer? Que agora tem uma briga porque eles querem pegar o CAR, que estava no Ministério da Agricultura, querem trazer tudo para o Ministério para entregar para as ONGs, e as ONGs exigir que quem não tem reserva legal tem que tirar da área que já está produzindo alimentos. Vai ser uma pentatributação contra o produtor rural. Espero que não mexam com isso, porque será o maior desastre ambiental, social, cultural, econômico contra o Brasil, porque em nenhum outro país do mundo exigem isso. Ah, mas aí os hidrocarbonetos, os combustíveis, como é que são esses hidrocarbonetos? Olha, o gás de cozinha tem de 1 a 4 carbono. A gasolina e o diesel têm de 5 a 17 carbono na cadeia carbônica do combustível. Mas aí o IPEA disse que a queima de 1 litro de diesel emite 2,68 kg de CO2. A gasolina, 2,28. Ah, é? Então, como vocês estão dizendo que os produtores, eles estão causando aquecimento global, porque os tratores é que estão queimando o diesel com as plantas, seja a planta que for, e a soja é a mais demonizada pelo ambientalismo. Eles têm pavor do Brasil, porque o Brasil é o primeiro no mundo. Porque para eles nós somos um povinho de quinta. O Brasil não pode ser nada. Eles tinham uma inveja de morrer do Ayrton Senna quando ele ganhava. Aquilo não era coisa para brasileiro, tinha que ser coisa para europeu. E uma vez eu me peguei com os europeus. E eles me disseram, me respeita, rapaz. Claro, fui educado, que a gente tem que respeitar os que são mais velhos do que a gente. Mas em termos de produção e preservação ambiental, nós somos primeiro mundo e vocês são uns bosta. Queria avançar em mim. Não sei se o termo adequado que eu usei deveria, mas em todo caso. Aí, prefeitos, secretários, aí nós fomos estudar o que a cultura tem de matéria seca. Olha, o milho tem, na parte aérea do milho, 11,29 toneladas, raiz 2,57. Total da matéria seca, 13,85. Com uma coisa, nós temos os maiores estudiosos do Brasil estudando carbono do solo para baixo, nas raízes. Outro grupo muito bom estudando matéria seca da parte aérea e quase ninguém estudando dos alimentos. Aí o que eu fiz para vir aqui, conversar com vocês? Juntei tudo. Então agora vocês vão achar uma maravilha ouvir tudo que eu vou botar aí. Soja, parte aérea, 4,85 toneladas,
raiz uma massa seca, total 5,94. Se colheu 50 sacos por hectare, mais 3 toneladas. E aí vem dizer que não sequestra um carbono. Achei bem lindo isso. Porque esse jogo vai ser tão fácil da gente ganhar se mostrar o que estamos fazendo. Mas temos que saber se articular para usar isso. Vocês viram que eles disseram que a sustentabilidade tem que ser econômica, ambiental e social. Já ouviram falar isso? Já. Aí eu fui estudar. Quem planta cerveja, por exemplo, que colhe 3 mil quilos por hectare de cerveja. Aí, os 3 mil quilos, 70% dos 3 mil quilos, que é o malte, dá 2.100 quilos. Dos 2.100 quilos de malte, dá para fazer 18.600 litros de cerveja, de chopp. Dá para fazer com os mesmos 2.100 quilos de malte, 350, aliás, latinhas de 350 ml, 53 mil latinhas de cerveja. O produtor vai plantar, o custo de produção dele é de 4 a 5 mil por hectare. E se ele colheu 50 sacos por hectare, hoje ele vende por mais ou menos entre 5 e 6 mil. Então ele ganhou ali, ó, de 1.000 a 2.000 reais por hectare foi o lucro do produtor. E sabe quanto o consumidor pagou? Se fosse bebendo só os litros lá, 186 mil reais. E se fosse na cervejinha, mais ou menos o mesmo valor. O produtor ganhou 1% do que o consumidor paga. Isso é sustentabilidade econômica de quem? O produtor recebe quanto e o consumidor paga quanto? Agora o trigo. Essa eu fiz em homenagem a vocês. Fiz ontem. Esse ano, o pessoal colheu lá, a média de trigo, foi um dos anos de maior produção de trigo do Rio Grande do Sul. Uma safra extraordinária, 60 sacos de média por hectare ou mais. Aí eu falei com o moageiro e ele me disse, olha, um saco de trigo de 60 quilos produz 45 quilos de farinha. Cada quilo de farinha produz 20 cacetinhos. Então, 45 quilos vezes 20, isso fora o farelo e o rolão. 900 cacetinhos, 50 reais, aliás, 50 centavos cada um, 450 reais por quilo, por saco, quer dizer. Vezes os 60 sacos, o consumidor paga 27 mil reais. O custo de produção do lavoura de trigo é 4 mil, a produção de 60 sacos. Quem teve a sorte de vender a 100 dá 6 mil reais, hoje está a 80. O lucro do produtor, 2 mil de novo. O consumidor pagou 27 mil e o produtor recebeu 2. O produtor recebe 7,4% do que o consumidor paga. Isso é sustentabilidade econômica? De quem? Só deles. Porque eles não plantam, não colhem, mas na hora de comer, está ali. E eles não comem qualquer coisa, não. Olha o cálculo que eu fiz aqui para vocês, do trigo. Volta. Isso. Aí eu fui pesquisar com os produtores quantos litros de diesel por hectare o trator consome. Para nós ver quanto de CO2 emite. Olha o trigo, 42 litros por hectare. Nós vimos lá que cada litro de diesel emite 2,68 kg de CO2. 42 vezes 2,68 dá 113. 113 quilos de CO2 são emitidos por hectare pelo trator. 113 quilos. Aí vamos pegar a produção para ver quanto sequestrou. 3.600 quilos, ou seja, 60 sacos. Os nossos pesquisadores disseram que 90% é CO2 e hidrogênio. Então, 60 sacos, 3.000 quilos, vezes 90% dá 3.240. E o Dirceu Gassi e os outros disseram que para cada quilo sequestrado,
sequestra do ar 3,66. Portanto, eu peguei a produção aqui, sequestrou 11 toneladas e 858 quilos. Matéria seca do trigo, nós vimos lá que era 8 toneladas. 90% é CO2 de hidrogênio, dá 7,200. Vezes 3,66 dá 26 toneladas por hectare. Soma os dois, dá 38 toneladas de sequestro de carbono, o trigo por hectare. E hoje ninguém diz que é mais do que 4, 5 toneladas. Ninguém. Não tem porquê. Aí qual é o balanço disso aqui? Sequestra 38 e emite 113, dá um balanço líquido de carbono de 38 toneladas por hectare. Trigo. Próximo. Milho. Milho é uma planta C4. Se o milho estiver lá murcho e vocês botarem uma água, parece que vocês enxergam ele crescendo. Por quê? Porque ele é uma planta C4 que é muito... Eu mostrei no processo fotossintético, que a eficiência fotossintética em condições normais é uma revolução. E o milho, vocês estão vendo que aqui na folha tem esse risco aqui, ó. Vocês estão enxergando que chama de bainha? Aquele risco, à medida que o tempo está bom e a planta sequestrando carbono e outras coisas, vai acumulando ali, naquela bainha, para de noite transformar tudo em grão. O milho, como todas as plantas, olha aqui, ó, o mesmo cálculo eu fiz para o milho. Qual é o balanço do milho? Raiz, produção, 100 sacos por hectare. 65 toneladas é o balanço de CO2 do milho por hectare. Estão dizendo que é 10, 15. Para não reconhecer essa importância do Brasil. Próximo. Olha aqui a soja. A cultura demonizada. 38 litros de diesel é a média que gasta por hectare. Emite quanto? 102 quilos. 60 sacos. 60 sacos, ali é o total de matéria seca. Então com a produção aqui, ó, 3.600 quilos. 90%, 3.240. O grão sequestra 3,66 quilos, dá 11 toneladas, 858. A matéria seca do milho, 5 toneladas e 940 quilos. 90% de carbono, dá 5,346. Vezes 3,66 para sequestrar carbono, essa é a conversão, 19 toneladas, total 31 toneladas. O milho sequestra 31 toneladas de CO2 por hectare. Dizem que é 8, 10 no máximo, para não conhecer a importância do produtor. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem o jogo do carbono e para vocês entenderem o golpe contra o produtor rural e contra o Brasil. Então vamos lá. Essa menina aqui, só volta para me mostrar aquela guria. Essa guria aqui está fazendo psicologia, é filha de um produtor rural. E quando nós brigamos por transgênicos, ela era assim e queria sair no tapa a favor dos transgênicos. E aquela camiseta foi lançada na época e ela guardou. Olha aqui, ó, a cana-de-açúcar também é uma planta C4. Essa guria aqui ainda vai ficar famosa, não porque ela está nessa foto, porque ela é uma ginasta. O que ela faz é impressionante. Mas, próximo, planta C4, cana-de-açúcar. Só vou explicar um pouquinho sobre a cana-de-açúcar para vocês. Cana-de-açúcar, ela produz uma média no Brasil de 70 toneladas por hectare. De 8 a 14% é fibra e o caldo é de 86 a 92% é o caldo. E daquele caldo lá, depois sólidos solúveis, é 18 a 25%. Eu fiz o mesmo cálculo da cana-de-açúcar e fiz para as outras. A cana-de-açúcar consome 70 litros de diesel, emite 188 quilos. Olha a fibra da cana-de-açúcar, 70 toneladas. A conversão
dá 23 mil quilos ali da fibra, e do sólido solúvel 70% a 20% dá 46 toneladas de CO2. O balanço da cana-de-açúcar dá 69 toneladas de CO2 sequestrado por hectare. Atenção! É tu que está me mostrando aqui? Será que os caras da cana-de-açúcar estão me assistindo? Atenção, pessoal da cana-de-açúcar. Vocês sabiam que a cana-de-açúcar sequestra 69 toneladas de CO2 por hectare? É uma máquina de sequestrar carbono. E o mundo não sabe, acho que nem vocês deram valor para isso. O meu desafio para vocês é fazer o que eu estou fazendo aqui, para vocês descobrir a riqueza que vocês têm na mão a favor do meio ambiente, da sociedade brasileira e do Brasil e de vocês mesmos. Fumo. Olha, do fumo aqui é para vocês. Ó. O que nós temos do fumo? O fumo vocês comem? Não. Qual é o produto do fumo? É a folha. Qual é o produto da erva mate? A folha. Então, olha aqui, gente. Olha aqui está a lavoura de fumo. Vamos imaginar que isso aqui seja uma lavoura de erva. Olha ali as folhas. O pessoal colhendo, fui lá. Acompanhei todo esse trabalho aí. Olha o pessoal aqui colhendo. Esse pessoal trabalha, eu imagino que o pessoal da erva mate, eu acho que trabalha muito também. 1 hectare de fumo, eles gastam uma média de 75 litros de diesel. O fumo, ele emite 200 quilos de CO2. A produção lá foi uma média de 150 arrobas. Eu não sei qual é a produção em arrobas de vocês, se é por arroba ou é por quilo. Mas o importante é que vocês têm que pegar as folhas e tudo que é massa, que é biomassa que vocês colherem, vocês têm que pegar e transformar em matéria seca, que é o que eu acho que vocês fazem. Mas o segredo é a quantia. Claro que vai acumulando raiz, vai acumulando folha que vai caindo lá no solo. Ou vocês plantam outra cultura para fazer uma cobertura por baixo. Mas o importante é que vocês têm que saber que o fumo, só das folhas do fumo, que deu aquelas 150 arrobas ali, ó, deu 2.250 quilos, que 90% dá 2.025, que para sequestrar, sequestra 3,66 quilos, dá 7 toneladas e meia de CO2 por hectare, só das folhas. Depois nós fomos lá, arrancamos as raízes do fumo, pegamos talo, secamos, pesamos tudo. O fumo dá 26 toneladas de CO2 sequestrado. E, atenção, fumageiras, vocês sabiam que o produto de vocês, que o mundo quer o couro de vocês e do produto, é uma máquina também de sequestrar carbono, diante desse mundo que está aí, criminalizando o carbono, querendo acabar com o carbono. Até o fumo é importante nisso. Próximo. Olha o pessoal do café, parecido também com a cana. O pessoal do café fez um balanço de carbono, isso aqui, eles fizeram e publicaram aquela parte de cima. Balanço de carbono do café, emissão 1,74 toneladas por hectare, emissão de CO2, e o sequestro 12,25. E aí os 12,25, eles disseram que é carbono estocado na planta, que eu acho que então é a árvore, as folhas, tudo, e carbono estocado no solo. Eu acho que é as folhas que vão apodrecendo, raiz e tal. Aí eu pensei assim, tá, mas e cadê a produção? Aí fui ver que a produção de café é mais ou menos 1.500 quilos por hectare, 90% é 1.350, vezes 3,66 dá 4.941 de CO2. E aquele balanço, vamos pegar então aquelas 12,25 mais 4, dá 17 toneladas. Atenção, atenção, cooperativa Cocho-Pé. Vocês fizeram um estudo muito interessante ali, mas não fizeram do principal, que é do alimento. E nós vamos pegar o ambientalismo corrupto e vagabundo contra nós, nós vamos pegar no alimento. Porque uma vez eles queriam botar nós na cadeia, queriam prender nós lá em Tupã, tomar as terras. E me perguntaram assim, escuta aqui, rapaz, nós temos a mídia, nós temos a polícia, nós temos povo, nós temos governo, tudo do nosso lado, ambientalismo.
o que é que vocês têm para lutar contra nós? E eu disse, o alimento. Olha as invasoras que tem aquele bainha também para sequestrar carbono, por isso que se tu facilitar, quando tu vê a tua lavoura, não aparece mais no meio da sujeira, porque elas são quase tudo C4. Próximo. Arroz. Chefa, em homenagem a Vossa Excelência, eu peguei agora sábado passado e fui numa lavoura de arroz para me trazer esses dados aqui hoje. Como é que nós fizemos? Uma lavoura normal de arroz, que a gente não tinha estudado. E eu tenho os dados aqui, mas antes, chefe. No ano de 1960, o pessoal do arroz usava 15 mil metros cúbicos de água e produzia 4 toneladas por hectare. Em 2008, baixou para 12 mil metros cúbicos, que produziu 7 toneladas por hectare. Aí, na época, foi dito que o futuro, isso aqui foi quando eu estava na universidade, o futuro era que ia baixar para 8 mil metros cúbicos, que produzir 10 toneladas de arroz por hectare, projeto 10. Estão produzindo faz tempo. E aí eu disse assim, gente, mas por que o arrozeiro tem que pagar para usar água se ele vai produzir alimento? Por quê? Um bem ambiental, a água. Redução de CO2. Olha a contribuição ambiental que eles fizeram. Diminuir em 50% a quantia de água e aumentar em 250% a produção. E ninguém elogiou arrozeiro. Ninguém. Aí eu fui estudar agora. Próximo. Em homenagem a vocês, hein? Fui lá, nessa lavoura de arroz aqui, do proprietário Jairo Migliorin Tadiello, na beira do Rio Jaguari, e pegamos 1 metro quadrado do arroz. 1 metro quadrado. Arrancamos. 1 metro quadrado. Arrancamos, raiz, tudo. Eu trouxe, sequei, e quero nesse momento solene dizer que 1 metro quadrado produziu 1 quilo, 280 gramas de arroz. E aí eu me comprometi de matar a cobra e mostrar o arroz. Está aqui, chefa. Presente para a senhora. Por isso, o arroz usa 200 litros de diesel por hectare, emite 2,68, dá 536 quilos. Olha a produção. Quem quiser pesar aqui, se a balança é igual à nossa lá, vai dar 1.280 gramas. 1.280 gramas num metro quadrado, em 10 mil metros quadrados, que é um hectare, dá os 12.800 quilos. Essa é a produção daquele que, quando foi produzir o projeto 10, era 10 toneladas, olha aí, ó, já estão produzindo 12. 12 mil vezes 90% de CO2 dá 11.520, vezes 3,66 dá 42 toneladas de CO2 sequestrado, só no grão. Aí, somei raízes com as folhas, com tudo, 17.500 quilos. Deu 1.750 gramas as raízes e a matéria, a biomassa do arroz. 17.500 vezes 90% que é CO2, dá 15.750. Vezes 3,66, 57.645. Soma os dois, dá 99 toneladas por hectare. Atenção, arrozeiros, vocês que fizeram a abertura oficial da colheita do arroz ontem, vocês sabem disso? Vocês comentaram isso? Que o arroz é uma máquina de sequestrar carbono. E se vocês não se mexerem e pesar o que vocês têm na mão, o ambientalismo genocida vai querer acabar com 5 bilhões de pessoas dizendo que não tem como produzir alimentos. E nós temos um país inteiro à disposição para sequestrar carbono e transformar em alimentos. Não é fake news, está aqui. Próximo.
Alguém aqui lida com gado? Lida? Alguém? Senhor? O que a Embrapa disse? Que os animais emitem 1.800 kg de CO2 por ano, por hectare. Sequestra 3.600 quilos. Balanço de CO2, 1.800 quilos. Balanço positivo dos animais. No entanto, estão moendo os animais. Aí eu desconfiei. Atenção, Embrapa. Eu desconfiei dos números de vocês da pecuária e resolvi estudar um pouco também. Ver aquilo que está na prática. O que tem na prática do gado? A encrenca do metano. Que os animais emitem 57 quilos de metano por hectare ano. E ali eu pode reduzir para 37, isso é verdade. Mas mais adiante eu vou explicar isso. Próximo. Aí eu falei com os veterinários. Quanto em percentual do peso vivo do animal ele precisa de matéria seca por dia? Aí eles me disseram, 3 quilos, 3% do peso vivo. Ah, é? Então tá. Então se o animal tem 400 quilos, 3% dá 12 quilos de matéria seca. Se ele se alimentar, e isso equivale a 30 quilos de silagem, 40 quilos de capim ou 12 quilos do feno. 12 quilos de matéria seca por dia, em 365 dias do ano, dá 4.380 quilos de matéria seca. Ele precisa. Então tá, 90% daquela matéria seca é carbono, portanto, dá 3.942 quilos de CO2. O animal está comendo. Está comendo. Observação. Para a produção de 1 kg de CO2 na forma de pastagem, a planta sequestra 3,66 quilos, totalizando 14.427 quilos de carbono sequestrado. Ambientalistas, você sabia que Deus fez os animais para eles se alimentarem de pasto? Então não invente de separar animal e pasto. Não existe isso. Não existe isso. Não fale em sequestro de carbono e emissão de metano e outras coisas, sem considerar que o animal pasta. E vou mostrar mais outras coisas boas dos animais aqui. Balanço. Se através do pasto que ele come, sequestra 14 toneladas, e ele, segundo a Embrapa, emite 1.800 quilos, dá um superávit ali de 12 toneladas de CO2 por hectare. Mas esses 12 aqui, só fiz um balanço aqui. Vai ter um balanço para frente melhor do que esse ainda. Próximo. Olha aqui, ó. Por que os animais emitem metano? Como é que acontece isso? O animal pasta, aí, ó, botei energia solar, passou para o pasto, produção de proteínas, de carboidratos, e aqueles carboidratos, ó, o carbono, hidrogênio e oxigênio, tem no pasto, tem as que eles chamam de carboidratos estruturais, é onde predomina no pasto celulose e lignina, que é mais difícil de desmanchar. O rumen do animal, ele funciona como uma câmara de fermentação, e lá tem uma microbiologia especial, e aquela fermentação, principalmente da celulose e lignina, que é difícil de fermentar, ocorre essa fermentação natural, que é uma condição especial que o animal tem para pegar aquele pasto e transformar em proteínas animais para nós. Porque a gente come salada, alguma salada vai, desmancha, tudo bem. Mas o pasto com bastante celulose, não. Quem faz isso para nós, de graça para nós, é o gado. Se nós de boi, para eles fazem. Então, eles fazem isso, os ruminantes fazem isso. E, para fazer isso, essa fermentação anaeróbica, porque lá não tem a presença de ar, as bactérias, elas pegam todo aquele esqueleto carbônico da pastagem e liberam carbono e liberam hidrogênio. E esse carbono e hidrogênio liberado se junta e forma o famoso metano que eles estão acusando aí, que tem uma vida curta, e eles não dizem quanto,
E nós temos que aprender a desmanchar esse CO2 ou transformar. Vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Portanto, é um deboche o pessoal crucificar os animais e achar que o gado tem que sair fora porque está aí provocando mal através do gás de efeito de estufa metano. Próximo. O que aconteceu desde 1972? Desde 1972 eu estou invocado com essa gente. Eu sou de 1953. Eu já estava graudinho, bem na época de contestar tudo. E eles fizeram a conferência de Estocolmo e marcaram para, dali 20 anos, no Rio de Janeiro, fazer a Eco 92. Na Eco 92, eles dividiram os temas em biodiversidade e clima. Então, para cada tema deles, eles fazem uma COP. E esse ano eles fizeram a COP 27 para discutir clima. E a COP 15 para discutir florestas, biodiversidade. Qual é as encrencas que a gente já enfrentou eles? Olha lá, o protocolo de Cartagena, aquelas coisas todas. Eu participei de uma COP. Curitiba, COP 8 em 2006. E se pegamos com uma ministra do meio ambiente. Só me lembrar dessa mulher. Essa mulher era ministra do meio ambiente e ela traiu o Brasil. Porque queria fazer um acordo para acabar com a biotecnologia no Brasil. Só para isso tinha que dar unanimidade entre os países membros das partes da COP. E ela, sozinha, contrariou a posição que nós tínhamos defendido para o Brasil, mas aí nós tivemos que ter uma prosa muito boa com os paraguaios e com os mexicanos para não dar unanimidade. E aí não deu unanimidade, evitamos o golpe que essa ministra do meio ambiente ia dar contra o produtor rural e contra o meio ambiente brasileiro. Se ela tivesse conseguido aquele dia, o Brasil não era o maior produtor de soja do mundo hoje. Volta ainda ali um pouquinho. Olha a COP27 aqui, ó. COP27. Vocês viram que estão discutindo gases de efeito de estufa, aquecimento global, Acordo de Paris. Esse ano brigaram bastante. Quem é que vai pagar a conta do dinheiro que eles querem pegar para eles? Inventaram as contribuições nacionalmente determinadas. Redução de emissões. Olha os termos. Redução de emissão. As traders brasileiras, sem falar com o produtor, já foram assumir compromisso para prejudicar o produtor brasileiro. Para dizer que eles só vão vender os produtos brasileiros que não tiver passivo ambiental. E depois eles vêm aqui, se eles acharem qualquer coisa na tua propriedade, que eles desconfiam que tu desmatou, ou tu não tem reserva legal, ou qualquer coisinha no teu carro, não te compra. É um deboche do produtor brasileiro. E a descarbonização da economia, essa eu achei melhor. Foi por isso que eu quis vir aqui falar para vocês, mostrar como é que é o golpe contra o Brasil, já que falam tanto em golpe, né? Não tem golpe maior contra um país do que o que está sendo dado por esse esquema podre internacional, rotulado de ambientalismo. O que é o Acordo de Paris? Em 2015 fizeram um acordo global, né, que tinha que reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, CO2. Isso é a base do Acordo de Paris, reduzir a emissão de CO2, está ali, ó. E aí o Brasil achou lindo de fazer aqueles compromissos sem fundamento, assim, tudo bem, vamos diminuir as emissões em tanto por cento, e mais tanto por cento, né? Olha aqui, ó, os compromissos nas contribuições nacionalmente determinadas, NDC, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Não sabem o que estão falando, e se fizerem isso, vai ser o maior desastre ambiental contra o Brasil. Não tem como fazer isso. Só que nós temos que falar. Nós temos que dizer, olha, não é assim. Para vocês terem uma ideia dessa questão do carbono,
trouxe isso aqui, é um trabalho desse pesquisador lá do Paraná, que é a maior autoridade do mundo, em pesquisar carbono no solo. Como funciona o balanço de carbono no solo? Que eles chamam que a captação, é o sequestro do carbono aqui no 1, a fotossíntese. Entrada de carbono, biomassa, resíduos, parte aérea e raiz. Está aqui, até aqui embaixo. Agora, como é que ocorrem as emissões de carbono? Respiração das plantas, elas respiram, por isso que floresta amazônica, já com a idade que está, elas sequestram e respiram e está dando um 0 a 0. Na contribuição, na questão de emissão de carbono, é muito pequena, por causa dessa condição que a floresta está. E eu não gosto de discutir isso, porque eu sou a favor de floresta, eu sou a favor de biodiversidade, mas é uma discussão infrutífera burra. Não cabe isso, não cabe. O que cabe para nós é mostrar o que o produtor rural dá de 10 a 0 em floresta. É isso que nós temos que mostrar. Olha como é que se emite carbono, respiração das plantas, a microbiologia do solo degradando tudo, apodrecendo, emite CO2, erosão do solo, leva embora, e lixiviação também. São as saídas. Então, tu pega aqui as entradas, que é a fotossíntese, e as saídas, tu faz esse balanço aqui. E esse balanço, ele é muito positivo no sequestro de carbono pelas plantas. Muito positivo. Ninguém fala isso, a pessoa não sabe isso. Sustentabilidade da agricultura. Aí o pessoal diz assim, olha, a sustentabilidade do plantio direto, da agricultura, tem muito a ver com o plantio direto, porque nós acabamos com a erosão, mas para isso a gente tem que manter algumas coisas. Aumento, ausência do revolvimento do solo, não se mexe em lavoura. Se mexer, corre o risco da erosão. E cobertura sempre, o solo coberto. E a diversidade de rotação de culturas, que é para ter, quanto mais diversidade de culturas, maior é a microbiologia do solo, melhor é a qualidade do solo. Aí eu resolvi fazer uns conceitos. Eles inventam tanto conceito que eu vou inventar também. Vocês sabem que as leis brasileiras, elas criaram, e os acordos de Paris e as COP inventaram o crédito de carbono. O que é um crédito de carbono? É uma moeda utilizada no mercado de carbono, onde um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitido. Deixou de ser emitido para o meio ambiente. Isso é um crédito de carbono. Como é que vai funcionar no Brasil? O produtor, eles vão alegar que só tem que ser as florestas. E aí o produtor que tem lá, deixou mato, deixou reserva legal, mas se deixou aquele percentual conforme a lei, eles vão dizer, não, isso aí não vamos lhe pagar nada, se a sua floresta está sequestrando não interessa, porque é lei, o senhor tem que deixar, ó. É assim que vai funcionar. Então o produtor tem que ter bastante floresta sobrando, dizer que não quer mais, vai deixar lá, e aí floresta nova, crescendo, sequestra bastante carbono. Então isso vai ser assim, o crédito de carbono. Mas aí que eu pensei assim, não, nós já brigamos com eles sobre plantio direto, ganhamos. Brigamos com eles sobre soja transgênica, ganhamos. Brigamos com eles sobre o Código Florestal, ganhamos. Agora vamos brigar com eles sobre o crédito de carbono. Criamos, olhem isso aqui, fotografem isso aqui. O que é isto? O que nós temos criando? O crédito de carbono verde agropecuário. Porque eles falam tanto em economia verde. Tudo é verde. E querem zerar o carbono. Querem zerar o carbono. Se zerar o carbono, acaba a vida, acaba o alimento. É um troço assim tão... É um atentado contra a inteligência humana isso, gente. É um troço assim... Não dá para a gente acreditar isso, que estão falando a verdade. Ah, mas eles querem. Então tá. Então vamos pelear.
vamos criar, se eles acharam coisa mais linda, criar o crédito de carbono, que é uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitido. Então, vamos criar o crédito de carbono verde agropecuário, que é, olha o conceito, é uma moeda utilizada no mercado de carbono, onde um crédito de carbono, um crédito equivale a 1 tonelada de CO2, reduzida, removida, sequestrada do meio ambiente e transformada em alimento, energia ou biomassa pelo produtor rural. Palmas para vocês e para os produtores rurais. Vocês, prefeitos, secretários, mostrem isso para o produtor rural. A riqueza que vocês têm no município de vocês, independente. Vejam, a hora que o pessoal estudar alface, eu acho que a alface deve ser uma cultura, 60 dias já está com aquela toceira. Alguém já estudou quanto sequestra? Talvez seja uma das plantas que mais responde em sequestro de carbono pela velocidade que cresce. E as outras? Então, olha, eles sacudiram a poeira e estão exigindo que a gente se mexa. Então, aqui, por que botei esse conceito aqui? Nós temos que agora tomar uma decisão aqui. Não pense que eu achei grande coisa, vocês baterem palma para mim, vocês vão ter que tomar uma decisão aqui. Espera. Próximo. Até vou tomar mais um gole d'água aqui. Eu acho que aquela coisa diabólica chamada Covid, todas as manhãs eu vou falar, eu tenho que ficar... Agora tem razão para isso, né? Mas tudo bem. Olha aqui, gente. O que foi... Isso aqui é sério, hein? O que foi que os ambientalistas brasileiros que foram na COP27 disseram, deram entrevista dia 1º de novembro. Eles disseram, ó, emissões de CO2 no Brasil, conforme o CEEG em 2021. Sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa formado por 77 ONGs e o tal de Conservatório do Clima do Brasil. Disseram que o Brasil emitiu 2 bilhões e 420 milhões de toneladas de CO2. Então, o Brasil é um... Vocês viram isso? Ah, é? Muito bom. Que bom que vocês mentiram. Mas são tão burros que eles botam um número lá qualquer, porque você já sabe que tem até uma estratégia aí que uma mentira dita 500 mil vezes vira verdade. Não vai virar verdade isso aqui, por quê? Porque nós pegamos aqueles estudos que eu fiz ali, aqueles números são esses aqui. Só o que eu botei aqui? Olha o trigo. Emite, na queima do combustível por hectare, 113 quilos. Sequestra 38. Qual é a área do trigo? 3 milhões e 17 mil. Qual é o total emitido? Que é o 113 vezes os 3 milhões e 17 mil. 362 milhões 391 toneladas de CO2 emitido no trigo. Mas ele sequestra 38 toneladas e 210 quilos. Então, 38 toneladas vezes 3 milhões de hectares, dá 122 milhões 539 mil 470. Trigo. Agora vamos pegar a cultura diabólica. Soja. A soja emite 102 quilos de CO2. Sequestra 31. Qual é a área de soja no Brasil? 43 milhões de hectares. Qual é o total emitido? 4 milhões 386 mil toneladas. Qual é a quantidade sequestrada da soja? 1 bilhão 351 milhões 232 mil toneladas. Olha o milho. Soma o milho e a soja. Só o milho e a soja acaba com as emissões que eles disseram na COP que o Brasil teve. Só o milho e a soja. Mas aí, para a gente não vamos moer eles. Pegamos o milho. Então, o milho, vocês viram, sequestra 65 toneladas. Cana-de-açúcar, 69. Fumo, 27.
Café, 17. Pecuária, 14 toneladas. No pasto. E o arroz, esse aqui, 99 toneladas. Multipliquei tudo isso. O que é emitido pela área deu essa coluna vermelha. 211.488.852 toneladas essas culturas emitem. Isso não é nada. Sabe quanto elas sequestram? 5.303.729.945 toneladas. Nós temos um superávit, só com essas culturas aqui, de 2 bilhões e meio de CO2 sequestrado. Isso é crédito de carbono para o produtor rural. Sabe quanto vale isso no mercado? Estão falando? De 20 a 25 euros por tonelada. Imagine eles chegarem aqui e dizer assim, olha, nós queremos comprar, quem quiser poluir bastante, porque o crédito de carbono é assim. Se a China quiser continuar poluindo à vontade, pode, desde que chegue aqui no Brasil e compre uns créditos de carbono. Próximo. Aí nós vamos apresentar surpresa para eles. Aí o que eu fiz? As mesmas culturas, as mesmas áreas, a quantidade de CO2 emitido, aos 211 milhões, a quantidade de CO2 sequestrado, olha os 5.303.719.945. Balanço, 5 bilhões, então, de toneladas sequestradas. Olhem aqui para a soja, que eles acusam a soja da cultura do demônio. A emissão do CO2 da soja é apenas 0,32% da quantidade sequestrada. Não dá 1%, gente. A emissão de CO2, causador do efeito estufa, mudanças climáticas. Um absurdo isso. E as outras culturas? Então, vocês estão vendo os números aqui? Esses números eu fiz pegando, medindo soja, medindo raiz, medindo palha, medindo tudo, pesando, multiplicando pela área e pegando os cientistas. O que eles dizem? Desafio qualquer instituição brasileira a duvidar desses números, e eu não estou dizendo que os números estão corretos. Eu estou dizendo que os números que vocês estão publicando são ridículos. É um desrespeito ao produtor rural que está sendo publicado, inclusive por instituições sérias, eu não vou citar aqui, por uma questão de respeito. Mas, pessoalmente, a gente conversa. Próximo. Olha aqui. Brasil emite. Quanto que o Brasil emitiu a nível de mundo? Olha os países aqui, ó. China, 23%, quase 24%. Estados Unidos, 13,6%. Índia, 6,8%. Total, daqueles três lá, dá 51%. O Brasil, sabe quanto ali, ó? 2,9%. Não é um deboche contra nós ficarem quietos, não abre a boca contra a China, contra os Estados Unidos, contra ninguém, e vir aqui encher o saco do produtor brasileiro? Isso não é um desrespeito com o povo brasileiro? Uma fake news contra o produtor brasileiro, um deboche. Isso que é. %2,9%. Próximo. Agora inventaram pegada de carbono. Se prepare. Mede as emissões de gases de efeito estufa originadas da atividade humana. E aí parece que estão meio de olho na mulherada aí. Porque a mulherada, se tiver que fazer comida, está trabalhando, então está emitindo carbono. Não pode fazer comida, porque daí a comida foi produzida com os tratores lá, já emitiu. É um desastre ambiental a comida. A atividade humana.
toda atividade humana. Pegada de carbono. Aí agora está um bate-boca entre eles. A estimativa de emissões de CO2 no Brasil, uns deles dizem que é 2 toneladas por ano, cada um de nós. Outros dizem que é 8 e outros dizem que é 16. Outros dizem que é 16. E que, se não fizer assim, não vai ter sustentabilidade. Os nossos queridos padres estão aí? Estão? Já foram? Mas como? Meus queridos padres, eu queria que vocês tivessem ficado aqui até agora para mim dizer para vocês o seguinte. Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Olha isso aqui. Disse-lhes também Deus, eis, aí vos dei eu todas as ervas, plantas, que dão as suas sementes sobre a terra, e todas as árvores que têm suas sementes em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie, para vos servirem de sustento. Primeira vez que eu ouvi, com certeza, tenho certeza que pela primeira vez falou em sustentabilidade foi Deus, quando disse isso para o Gênesis. Servirem de sustento a vós e a todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a tudo o que tem vida e movimento sobre a terra para terem que se sustentar. Essa palavra sustentabilidade é bíblica. E sabe como é que Deus faz isso? Botando água, terra, CO2, luz, algum pouquinho de adubo que eu mostrei aqui para vocês. Quanto é que Deus bota? Essa parte é o que Deus bota. Isso aqui é o que o homem bota. Mas Deus deu essas coisas para o homem botar. Então, eu queria dizer para os padres que eu sou religioso. Tivemos grandes problemas com a igreja na questão dos transgênicos. Semente da morte, vocês são do diabo. A própria ministra do Meio Ambiente diz, essa soja é uma soja do demônio. Né? E agora, então, está vindo aí, chefa, campanha da fraternidade. Qual é o lema? Dai-lhes vós mesmos de comer. Que Deus nos abençoe, porque nós vamos fazer o possível para dar o que o mundo quiser comer. Nós podemos. E para muito mais gente do que 8 bilhões. Muito mais. E isso, nós sabemos que a natureza é assim. Nós sentimos a presença de Deus. Mesmo quando às vezes nos judia um pouco, como agora, que a água está faltando para aquela parte do processo fotossintético. Próximo. Aí nós inventamos, então, já que todo mundo fala, ninguém sabe o que é, conceito de sustentabilidade. O nosso querido e saudoso Dirceu Gassin disse, produtividade é o conhecimento acumulado e aplicado por hectare. Isso é produtividade. E aí nós pegamos tudo isso que eu estudei para mostrar para vocês, eu peguei e fiz esse conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é a produtividade, é o conhecimento acumulado e aplicado por hectare. Na utilização dos recursos ambientais, que agora você sabe o que é, dos recursos ambientais, transformando energia luminosa em energia química, alimentos, garantindo a vida para as presentes e futuras gerações, conforme artigo 225 da Constituição. Por isso, existe um projeto, nos projetos está tramitando, que a nossa Márcia está muito preocupada. Mas, Márcia,
Vem aqui, tu precisa ver. Olha ali, ó. Olha o que diz o artigo 2. Inventário de gases de efeito estufa. Aí fala em mapeamento, quantificação, monitoramento, relato, registro de emissões, reduções e remoções de gases de efeito estufa. Eles escrevem isso, mas aí eles depois exigem só a redução das emissões. Eles estão preocupados só com a emissão. E tudo aqui que está escrito, que significa reduções, não falo nada. E nós queremos que ele assine embaixo sobre essa outra situação. Por isso que no inciso 8º, está dizendo assim, ó, mitigação é diminuir a emissão. Ó, redução de emissões de gases de efeito estufa ou remoção. Quando eu vi, chefa, isso escrito aqui, ou remoção, existe uma coisa mais natural do que remoção, do que sequestro? Então, vamos... vocês escreveram, agora, esse projeto não serve. Mas se eles acharem que serve, ele serve se colocar essa emenda. E qual é a emenda, já vou dizer para vocês. Então, inciso 8º, remoção de gases de efeito estufa, absorção ou sequestro de gases de efeito estufa da atmosfera. E aqui nós colocamos, então, que a emenda seja para eles aprovarem o crédito de carbono verde agropecuário. Por quê? Por quê? Eu até podia dar essa gentileza para a chefa explicar, mas ela está emocionada, não vai poder, então eu vou dizer, olha aqui, ó. Se esse pessoal inventar de aprovar esse projeto que não serve para nós, tem um monte de frescura ali no meio, porque o que nós queríamos mesmo é que essa gente não aparecesse mais perto de nós. Porque se eles chegarem na nossa propriedade, eles fabricaram, eles têm uma resolução, tem uma norma idiota lá que acaba multando o produtor rural. Tem uma coisa errada. Tem. Absurdos. Fabricados, crimes que não existem. Então, nós colocamos assim, ó. Então, que seja aprovada uma emenda com a criação do crédito de carbono verde agropecuário. O que vai acontecer? Aprovando o crédito de carbono agropecuário, se você produz erva, se você produz soja, tudo que tu produzir, tu vai ter que, com a tua Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura e as instituições locais, ter esse estudo que eu apresentei para vocês aqui. Mais detalhado, mais exato. Tem como fazer isso. E depois a soja. A soja hoje, vocês viram, sequestra 31 toneladas. Se o produtor hoje, provando que colheu 60 sacos por hectare, está lá aquela palha, beleza? Ele está sequestrando 31 toneladas. Cada tonelada de carbono, o crédito de carbono, cada tonelada é 20 euros, 100 reais, mais ou menos. Se o produtor hoje provar que ele sequestrou 31 toneladas de carbono, ele vai vender a soja pelo preço normal que ele vende e vai ter que ganhar 30 créditos de carbono. São 30 toneladas sequestradas, 30 toneladas, 3 mil reais. Justo isso. Quem é que vai pagar? Vão inventar um jeito e não vão pagar porcaria nenhuma. Mas que pelo mínimo não apareçam na nossa propriedade, incomodar e nem no nosso país. Fujam daqui, sumam daqui, sumam. Por quê? Porque aí eu gostaria de produzir comida para gente que no mínimo seja digna e merecedora disso. Vocês, já foi dito aqui, porque agora eles querem produzir proteína sintética, a partir de grilo, de barata, de gafanhoto. Não tem problema. Só que eu vou fazer uma perguntinha para eles. O que vocês vão dar para esses gafanhotos? O que composição vai ter essa proteína que não seja uma cadeia carbônica desse tamanho? De onde é que vocês vão tirar o carbono? O CO2, seus idiotas. Pensando o quê? Eles fazem isso porque eles têm que nós somos um povo de quinta categoria, não temos cultura nenhuma, não enxergamos nada. E o pior é que nós ficamos de braços cruzados achando que os governos lá vão entender isso, vão entender o sacrifício, vão entender o que está sendo feito, e não fazem. Então, é o início dessa peleia. Por isso, eu aproveito a oportunidade para dizer para vocês,
Eu estou com 69 anos, se Deus quiser, esse ano vou fazer 70 anos. Portanto, vocês estão diante de um homem de 70 anos. Estou muito motivado, porque em 2001, chefe, no meio da peleia, eu tinha um problema no coração e estourou. E eu tive que botar uma válvula metálica. Fui lá, me desligaram por 56 minutos. Depois, graças a Deus, o motorzinho pegou de novo. E eu entendi que eu tinha uma missão. Viu, padres? Ah, vocês estão em casa agora ouvindo, então tá. Graças a Deus, eu estou muito motivado para falar com as pessoas que estão aqui e exigir que eles levem essa conversa para os filhos e para os netos e para os bisnetos. Porque se nós ficar sentado olhando, se nós fugir do debate, se nós ficar brincando de campanha da fraternidade, dar eles de comer, dando gafanhoto, nós com esse potencial brasileiro, que na COP27 agora foram lá, a única unanimidade dos vagabundos foi que o Brasil é o país que tem a vocação para garantir a segurança alimentar do planeta. Depende de quem? Do produtor rural. Então, como que estão aí enxergando no produtor rural um criminoso ambiental? Vamos parar com isso. Hoje, prefeitos, um amigo meu me disse, Almir, fala aí, se tiver as autoridades do Estado, dizer. Nós precisamos urgente. Cada propriedade tem que ter o maior número de açudes possível. O que esse homem tem lá? Ele tem açudes. E lá na propriedade dele, as águas, em função de que quando dá as enchentes, ele pega, porque hoje não querem deixar tu fazer açude, não querem deixar tu pegar de um APP, de uma sanga, quando enche da enchente. Pega essa água da sanga, desvia e enche um açude. O açude fica lá seguro, depois vai liberando essa água devagarinho. As águas dos pivôs, elas estão passando pelas lavouras e saindo lá na sanga de novo. É outro ambiente tu ficar com a água na propriedade. Se tu não ficar, ela vai para o mar. E agora nós temos lá, tem gente, prefeitos, estão lá se vendo que tem que levar água para os animais nas propriedades que está faltando. E sabe por quê? Porque se for pedir para fazer um açude, é uma parafernália. FEPAM, mas o que é isso, FEPAM? O que é isso, FEPAM? Vocês estão aí para quê? É para facilitar para o produtor pegar água e transformar em alimento? A gente prova isso. E isso precisa burocracia? Não. O produtor tem que ter uma liberdade para que o seu prefeito e o seu secretário do Meio Ambiente e da Agricultura vão lá e vejam, olha, o produtor tem que ter quantos açudes quiser para quando, se faltar um dia, ele tem água. Não pode ter burocracia. É uma obrigação, não tem que ter lei burocratizando, trancando tudo. Naquelas taxas, porque parece que se tu ir lá e pagar uma taxa, mais cedo ou mais tarde, resolvem. Mas estão pensando na vida do produtor rural e dos animais e dos alimentos, ou estão pensando em taxa? O que é isso? E a questão ambiental? Vocês têm razão, estão falando ou não? Se vocês acham que tem, então vamos discutir. Eu quero que vocês me mostrem quanto se sequestra de carbono, com água ou sem água. E aí eu gostaria que vocês entendessem que a maior contribuição que vocês poderiam dar era falar com os prefeitos e dizer, prefeitos, o senhor tem liberdade para autorizar os produtores a fazer açudes com 1 hectare e 2 hectares. Se não tiver máquina, o prefeito bota a máquina e manda fazer. Cobra lá a hora de trabalho. Tem que acontecer isso. Não dá mais para nós estar aguentando desaforo de gente que se apresenta como ambientalista e não sabe merda nenhuma. E só vem desrespeitar o produtor rural. O que é isso? O que é isso? Então é por isso, gente, que eu coloco aqui para vocês, chefa, se vocês concordam que a gente reivindica com os deputados que não votem esses projetos que estão lá, não serve para o produtor rural, mas se numa pior das hipóteses acharem que tem que votar, não votem sem aprovar a emenda com o nosso conceito de crédito de carbono verde agropecuário da agricultura do carbono 1000, porque 1000
Vocês entenderam agora que um crédito de carbono é 1.000 quilos de carbono, sequestrado ou não emitido. Nós temos aos montes de crédito de carbono sequestrado. Milhões e milhas, por isso carbono 1.000. E aí, a gente ouviu falar em carbono zero, descarbonizar a economia, mas que deboche é esse? Fundação Getúlio Vargas, Embrapa, o que é isso? Vocês concordam com a emenda, como coloquei, permaneçam como estão? Por isso, pessoal, ano passado, dia 7 de julho, o Clube Amigos da Terra do Tupanciretã foi no 18º Encontro Nacional do Plantio Direto e primeiro Encontro Mundial do Plantio Direto, e recebemos essa distinção, essa honraria, o mérito, o conservacionista. Por tudo que a gente fez pelo meio ambiente e pela produção, com o plantio direto, com a transgenia, com o Código Florestal, e agora vindo conversar com vocês aqui. E para isso, eu preciso conversar com os filhos de vocês e os netos e os bisnetos. Porque vocês, aliás, como todo avô, principalmente os avós, chegam na frente dos netos, ai, meu netinho, te amo, não pega sol, não faz nada. Deixa que vovô e a vovó te dão tudo. E aí os ambientalistas vêm e pegam os pobrezinhos. Nós temos que fazer a juventude entender que essa agricultura, com esse foco ambiental, é a agricultura que está começando para eles têm que dar sequência a isso. Nós temos que conversar com esse pessoal. Precisamos conversar com esse pessoal. Vocês têm que conversar com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Como eu estou fazendo. Agora, então, motivado, estou ajudando minha esposa a cuidar da minha sogra com 97 anos, minha mãe com 91. Aprendi que nós homens não fomos educados para cuidar idoso. É só as mulheres que parece que têm vocação para isso. A minha mãe não admite que o homem chegue perto dela. Pensando o quê? Então, tá bem. Então, o que nós temos fazendo? Trouxe um recado da minha sogra para vocês. Ensine para os filhos e para os netos que eles não vivam como que se a vida fosse terminar amanhã. Eles poderão viver 97 anos. Parece que estão achando que amanhã não tem mais nada. Dá pena, dá pena. Por isso com essa foto aqui, ó, aqui está minha esposa. Minha esposa, se tu está me assistindo aí, que a princípio ia me assistir, te amo. Te agradeço muito pela força que tu sempre me deu, pelos filhos que tu me deu, que um está aqui, é meu motorista hoje, o outro é agrônomo, está tocando barco. Essas crianças aqui, Bárbara Pivetta, Jéssica Boff, ela já fez curso de mestrado. Estamos trabalhando lá com esse viés. A Giovana Stangerlin também, lá de fora, mora em casa, trabalha com os pais. A Paula Pivetta também quer estudar a questão da agricultura. Benício Pivetta é o meu neto. Então, a gente está conversando já com eles para eles entenderem o que está acontecendo. E eles são motivação para a gente. Por isso que eu vim aqui com muito prazer conversar com vocês. Dizer, chefa, que foi uma alegria muito grande estar aqui. Espero ter dito alguma coisa que essas pessoas entenderam, porque eu compliquei o máximo possível. Puxei para cá, puxei para lá, puxei hidrogênio, puxei carbono, puxei água, puxei sol, puxei tudo. Para quê? Para dizer que carbono zero. Eu queria que as pessoas entendessem, enxergassem o tamanho da importância do carbono nesses números. O tamanho. Gente, se descarbonizar por lei, não tem alimento. Não vão deixar as plantas sequestrar carbono, não tem comida. Não dá.
Muito obrigado, desculpe aí alguma palavra para mais, mas é assim, porque eu, quando começamos as nossas peleias, eu tentava ser educadíssimo. Não deram bola. A gente defendia o produtor, falando de uma forma educada, não deram a mínima. Aí nós tivemos que ir para cima mesmo. E mostrar que eles são vagabundos, que eles estão lá, são criminosos contra criminosos no sentido do desenvolvimento brasileiro. São traidores da nossa pátria. E nós temos famílias, temos pessoas super importantes, questão ambiental, o produtor rural é uma joia que o Brasil precisa proteger, essa joia para o futuro. Eu já ouvi hoje aqui, mas nós estamos preocupados por causa da juventude rural, ninguém mais quer ficar no meio rural. Gente, não se preocupe só com os filhos dos produtores. Os filhos dos produtores rurais também têm direito de repente, não querer ficar no meio rural. Mas tem muito jovem na cidade precisando que alguém dê uma oportunidade no meio rural. Tupanciretã está fazendo isso. Filhos de assentados que não têm terra estão trabalhando com os granjeiros lá. E muito bem, num ambiente extraordinário. Por quê? Porque nós temos que saber conhecer a vocação. O jovem da cidade, se tiver a vocação para ir para fora, tem que ter oportunidade. E os jovens do interior que acharem que tem que estudar na cidade, porque não querem ficar lá fora, tem que ter essa oportunidade. Mas vamos dialogar com todos os jovens. Porque eles poderão ser produtores normais, são consumidores, e eles que vão tocar esse nosso país para frente, e é de braços abertos que nós temos que receber todos. Um beijo no coração de cada um de vocês aí, foi um privilégio estar aqui, muito obrigado. Muito obrigada, Almir. Muito obrigada.